Salmos capítulo 37, versículo 5. Achou aí? Pronto. Não tem como não achar, né? Agora está no nosso telão aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Até aqui, irmãos. Hoje eu quero trabalhar com você essa passagem, esse trecho em específico. Nessa semana nós tivemos um feriadinho aí prolongado de 4 dias. Coisa boa, né? Quem gosta de feriado? Quem não gosta de feriado nem crente é. Mas olha só, um feriado de 4 dias que nos possibilitou muitas coisas. Algumas pessoas usaram desses dias, usaram desse tempo para descansar. Outras pessoas usaram desses 4 dias que tiveram de folga para passear. Outros foram fazer viagens. Outros também, assim como eu, usaram desses dias para trabalhar. Porque essa semana a gente finalmente instalou a placa. Você viu ali a placa da igreja instalada quando você chegou? Reparou lá fora? Depois, quando você sair, você olha lá, a nossa placa de identificação da igreja já está colocada. Os horários de culto já estão ali na lateral também. Então agora, irmãos, a igreja está devidamente identificada. E aí então a gente, eu usei desses dias para trabalhar. Instalamos a placa, terminei a pintura do gabinete. O gabinete agora está pronto, falta só pintar o teto ali. Instalei as luzes que faltavam. Então agora a salinha está pronta, Kainan, para depois a gente estrear ela lá. E eu comecei isso quando? Eu comecei isso na quarta-feira. Mas na quarta não deu tempo de fazer tudo. E você já vai entender por que eu estou te contando tudo isso. Na quarta-feira não deu tempo de fazer tudo. E quem me conhece, quem caminha comigo sabe que quando eu não consigo terminar algo que eu comecei a fazer, eu fico extremamente ansioso para finalizar o mais breve possível, o mais rápido possível. Talvez você também seja assim. E nessa afobação de terminar a sala de uma vez por todas, eu cheguei em casa, quarta noite, falei para a pastora, amanhã eu vou para a igreja novamente. Era quinta de feriado, amanhã eu vou para a igreja porque eu tenho que terminar aquela sala. Eu tenho que pintar, eu tenho que terminar as tomadas do altar, eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Eu preciso, o meu eu pedia isso. E aí ela, como mulher sábia que é, ela olha para mim e diz assim: Rô, você precisa descansar. Fica em casa amanhã. Você já não vai na sexta, que está marcada a instalação da placa? Para que você vai quinta também? Fica em casa, você precisa descansar. E aí eu não sei se ela falou isso porque ela me queria muito por perto ou porque ela realmente estava interessada no meu descanso. Mas a verdade é que eu tomei aquilo para mim e aquela palavra não saiu da minha cabeça. Daqueles dias em diante, desde quarta noite para cá, aquilo não saiu da minha mente. Você precisa descansar. E o Senhor ministrou ao meu coração a respeito desse tema. E é por isso que o título da nossa mensagem hoje é: você precisa descansar. Porque hoje nós vamos falar sobre o descanso do Senhor. Mas não um descanso físico, assim como eu precisei ter, mas sim um descanso espiritual que Ele tem para mim e para você. Porque a vida é muito corrida, irmãos. A vida às vezes nem sempre é fácil, não é verdade, Darley? A gente passa por inúmeras situações, problemas, dificuldades, coisas que vão nos desgastando, nos fazendo ficar cansados, abatidos, sobrecarregados. Mas o Senhor nos chama a um lugar nele, aonde tudo isso é deixado de lado, aonde eu e você somos restaurados, aonde eu e você somos renovados no nosso espírito. Então é isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre esse descanso do Senhor. Amém? Você está comigo aí? Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa descansar. Quem está sozinho, olha para trás, olha para frente. Você precisa descansar. É isso mesmo. O Marconi disse: eu preciso mesmo, né? Esse rapaz trabalha demais, irmãos. Esse homem tem 2, 3 empregos. Eu não sei como ele aguenta. Admiro você. Mas olha só, você concorda que eu e você somos muito controladores nas coisas? Somos ou não somos? A gente quer tudo do nosso jeito, não é verdade? A gente quer sempre fazer as coisas da nossa maneira. E além de sermos controladores, como se isso já não bastasse,
eu e você ainda somos ansiosos. Além de querer as coisas do nosso jeito, nós ainda queremos que tudo seja no nosso tempo. E isso gera um grande problema, porque não é fácil ser a gente, não é verdade? É só eu que sou assim ou você é assim também? Que bom, eu não sou o único pecador nesse lugar. Então, com isso, por nós sermos ansiosos, nós sermos controladores, se torna difícil para mim e para você entender e aceitar que existe um Deus que é nosso Pai, que não faz as coisas sempre do jeito que eu e você gostaríamos. Um Deus que não faz as coisas sempre da nossa maneira, mas um Deus que tem uma maneira dele de trabalhar, tem um tempo dele do realizar. Quem dera o tempo de Deus fosse o nosso. Quem dera a maneira de Deus fazer fosse a nossa maneira. Porque daí era muito fácil, não é verdade? Deus iria suprir as nossas expectativas. Mas, irmãos, o Evangelho não é sobre Deus nos suprir. Não é sobre Deus fazer as nossas exigências e expectativas. É sobre eu e você suprirmos as expectativas dele. Você está entendendo? É o contrário. Então, o jeito de Deus trabalhar é diferente. O que isso gera em nós? Um negócio chamado ansiedade. Ansiedade. E essa nossa ansiedade faz o quê? Ela faz com que eu e você atropelemos alguns processos de Deus. Algumas coisas que Ele está propondo para as nossas vidas, que são necessárias, são importantes, para que aquilo que Ele tem para fazer em nós se torne completo. Os processos de Deus, irmãos, estão nos preparando para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Estão preparando eu e você. Tudo que Deus tem, o propósito do Senhor já está preparado desde a eternidade. Mas Ele precisa que eu e você estejamos prontos para acessar isso. Só que essa tal de ansiedade faz com que a gente tente atropelar esses processos e abortar o que Ele está tentando fazer em nós. É igualzinho um pão caseiro. Quem já botou pão caseiro para assar? Quem sabe fazer pão caseiro? Olha aí, muitas pessoas, né? Eu nunca experimentei o pãozinho da Rô, mas deve ser uma delícia, porque ela é cozinheira, irmãos, formada, é verdade. Um dia ela vai fazer aqui, a gente vai fazer uma cantina só de pão. O pão dela é maravilhoso. E aí, como é que eu falo que é maravilhoso, né? Você nunca experimentei, né? É verdade, né? Mas deve ser, pela fé é maravilhoso. Mas é igual um pão caseiro, para você entender, é igualzinho um pão caseiro. Quando você prepara o pão, você precisa levar ele para o forno, não precisa? Aquele tempo que ele vai ficar no forno sendo preparado é importante para quê? Para que ele cresça e para que ao final desse ciclo, ao final desse processo, o pão esteja pronto para ser consumido. O que acontece se eu for antes do tempo, abrir o forno e tirar ele para tentar comer? Eu vou comer ele cru, não vou? Eu não vou estar abortando, interrompendo um ciclo que precisa ser completado para que aquilo se torne algo completo. Irmãos, comigo e com você é a mesma coisa. Quando nós interrompemos os ciclos de Deus, quando nós deixamos a nossa ansiedade falar mais alto do que a nossa confiança no Senhor, naquilo que Ele quer fazer, essa ansiedade faz com que a gente tente interromper esse ciclo. E aquilo que estava ficando pronto, aquilo que ficaria completo, fica pela metade. Então, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A importância de você não pular esses ciclos, de você não se deixar levar pela sua ansiedade, descansar o seu coração e deixar Deus trabalhar. Porque o jeito dele fazer é diferente do nosso. Isso você já entendeu. Mas o jeito que ele está fazendo, mesmo sendo diferente, é melhor do que eu e você faríamos. E é isso que muda tudo. É isso que muda tudo. Deus faz as coisas no tempo certo, no tempo dele, que é melhor e mais eficiente do que o nosso. Então, a nossa ansiedade, ela está atrelada a um sentimento de autossuficiência, que nos leva a tentar abortar o processo de Deus e resolver as coisas da nossa maneira. Ah, irmãos, como é difícil esperar Deus fazer, não é? A gente ora, a gente pede, a gente clama, vem na igreja, jejua, faz propósito,
faz tudo que a regrinha da boa vida cristã manda fazer. E às vezes não resolve. A gente acha que cumprindo esses métodos, Deus vai fazer no nosso tempo. Eu vou jejuar por uma semana, em uma semana eu vou ter resposta. Quem te disse isso? Eu vou fazer um propósito de oração de 30 dias, e em 30 dias Deus vai bradar com resposta. Quem te falou isso? E se Ele não fizer? E se Ele não quiser dar uma resposta para mim e para você em 30 dias? Ele é Deus, irmãos, o jeito dele fazer é diferente. Pode ser que Ele não faça no tempo que eu e você estamos pedindo, justamente para tratar o nosso coração. Para dizer assim, eu vou segurar um pouquinho as coisas na vida do André, porque eu preciso tratar um pouquinho a ansiedade dele. Ele está muito afoito, ele está muito apressado para fazer as coisas. Então eu vou dar uma segurada, vou permitir que algumas coisas se atrasem, para que eu possa trabalhar essa ansiedade do coração dele, irmãos. O jeito de Deus trabalhar é diferente do meu e do seu. Então, descansa o seu coração. Fala mais uma vez para quem está do seu lado. Você precisa descansar. A palavra dele para a igreja nessa noite é essa. Você precisa descansar e parar de querer fazer as coisas do seu jeito. Por quê? Porque o jeito de Deus é melhor que o nosso. Ele sabe o que está fazendo. Sabe ou não sabe? Estava sentindo falta do ministério do aleluia aí da água. Irmãos, Deus não está perdido. Deus não está testando possibilidades comigo e com você. Deus sabe exatamente para onde Ele está nos conduzindo, para onde Ele está nos levando, ou pelo menos tentando nos levar, se a gente não ficar atrapalhando as coisas ali, o agir de Deus. Você, por acaso, sabe como vai estar a sua vida daqui 10 anos? Alguém consegue saber como vai estar a sua vida daqui 10 anos? Não. O máximo que você consegue fazer é planejar, não é? É idealizar alguma coisa. Você tem uma ideia, você tem algo na sua cabeça. Mas se você vai viver tudo que você está planejando ou não, você não tem certeza. Tem ou não tem? Não tem. Mas o Deus que te criou, o Deus que te chama de filho, que te chama de filha, Ele já escreveu todos os seus dias. E o seu futuro, Ele já está lá. Deus não está no seu presente apenas. Deus está também no seu futuro. Deus se move diferente do que nós nos movemos. Então Ele é o Deus da eternidade. Por ser o Deus da eternidade, o que Ele escreveu para a sua vida, o seu futuro, que você tanto tenta planejar, já está nas mãos dEle. Ele já está lá. E o que Ele está tentando fazer então? Ele está tentando te conduzir por esse caminho, por esse processo, por esse trajeto, da melhor maneira possível, para que você alcance tudo que Ele planejou para a sua vida. Ele tem um futuro lindo para você. E Ele já está lá tentando te levar para lá. Só que todas as vezes que eu e você tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós estamos literalmente tomando o controle da mão de Deus e dizendo assim: Deus, deixa que eu faço da minha maneira, porque o meu jeito de resolver é melhor que o seu. Todas as vezes que eu pego as coisas para fazer do meu jeito, da minha maneira, é eu dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu sei melhor do que o Senhor o que eu faço da minha vida. Deixa que daqui para frente eu vou conduzir. Se der errado, eu te devolvo. É assim que a gente faz, irmãos. Se as coisas dão erradas, aí a gente procura Deus, aí a gente vai para a igreja, daí a gente faz propósito, a gente pede oração. Mas quando as coisas estão indo bem, não, Deus, deixa que, eu sou o bichão, cocoricó, deixa comigo que eu sei o que eu faço. É assim ou não é? Claro que é, irmãos, claro que é. Então, nós temos a tendência de acreditar o quê? Que quando alguma coisa sai diferente do que aquilo que nós planejamos, é porque está dando errado. Eu planejo amanhã fazer uma coisa, vamos supor, eu planejo ir na cafeteria tomar café com a pastora. Amém, ela pegou aqui. Já era, irmãos. Ela tomou posse. Eu planejo ir na cafeteria amanhã tomar café com a pastora, ok? Aí chega amanhã, acontece um imprevisto, alguma coisa no meio do meu dia que me impede de ir na cafeteria tomar café com ela. O que que a minha
A turma da defesa aí da pastora, calma, deixa eu explicar, é só um exemplo. O que a minha cabeça vai pensar? Que as coisas estão dando errado, não é verdade? Porque fugiu do meu planejamento, fugiu do que eu idealizei. Mas querido, deixa eu te afirmar uma coisa nessa noite: nem tudo que está dando errado, de fato está dando errado. Tem coisas que estão dando errado aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor está tudo certo. Nem tudo que é ruim para mim e para você é ruim para Deus. Tem vezes que Ele vai precisar mexer em algumas áreas da nossa vida, fazer algumas coisas, tirar coisas do lugar, para fazer certo em mim e em você. Ele faz, irmãos, aquilo que precisa ser feito. Ele faz aquilo que Ele tem que fazer, para colocar a minha e a sua vida no lugar. Então, se algo está saindo do seu controle e aos seus olhos parece estar errado, para um pouquinho, descansa. Você precisa descansar. Deixa Deus trabalhar do jeito dele, porque nem sempre está dando errado. Lá na frente, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, lá na frente algumas coisas que hoje não fazem sentido vão começar a fazer. Coisas que você passou lá atrás, que você não entendia, e você dizia: Senhor, por que isso está acontecendo? Passou um tempo, a resposta veio. Deus te mostrou que Ele estava te separando para algo melhor, para algo maior. E Ele fez dar certo aquilo que para você estava dando errado, não fez? Pois é. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus não trabalha do nosso jeito, não. Então, você precisa descansar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Então, só que se Deus sabe o que está fazendo e eu boto a mão para resolver porque eu acho que está errado, o que eu acabo fazendo? Eu estou atrapalhando Deus. Deus tem um jeito de fazer, está tentando fazer. Aí eu vou e boto a minha mão. Eu vou atrapalhar Deus. É aquela frase que toda mãe sempre fala: muito ajuda quem não atrapalha. Você quer viver tudo que Deus tem para a sua vida? Você quer que Ele possa cumprir em você o que Ele tem? Para de tentar botar a mão no que Deus está fazendo. Deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar. Descansa no Senhor. Descansa, irmãos. Sossega o seu coração, bota Ele no lugar. Por quê? Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. E pastor, o que eu faço então? Você vai fazer exatamente o que o texto que nós lemos no começo diz para você fazer. Está lá: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você percebe que o texto nos traz aqui duas atitudes, duas ações que eu e você precisamos ter? Que ações são essas? Entregar e confiar, certo? Basta só entregar? Não. Basta só confiar e não entregar? Também não. Eu preciso entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer o melhor por mim. Tem uma música que diz assim, né? Como é que é a música? Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus jamais vai tomar alguma coisa de você, tentar conduzir você por um caminho de morte, por um caminho de destruição, por um caminho que vai prejudicar a sua vida. Não, queridos, não. Deus tem planos de paz e não de mal, de te fazer prosperar, diz a palavra de Deus. Só que para que esse plano se cumpra, eu quero frisar mais uma vez: larga o controle na mão de Deus. Larga o controle na mão de Deus. Você quer ver um exemplo? O Lucas está namorando a Bianca. Lucas e Bianca decidem ver um filme na Netflix. E aí ele diz assim: quer saber, amor? Hoje você vai escolher o que a gente vai assistir. Pode pegar aqui. É ruim isso, Lucas? Ele pega o controle e diz assim: toma aqui o controle e vamos assistir o que você quiser. Só que daí a Bianca começa a botar ali séries coreanas, né? Série coreana, filminho romântico, comédiazinha romântica. E o Lucas queria ver o quê? Queria ver filme de ação, bomba, tiro, porrada, aquelas coisas todas. E aí
entregou o controle para ela, mas ele fica assim, não, mas esse não. É assim? Deus para mim? Porque esse aqui está falhando. Deus está falando? Pronto. Viu? Você não veio aqui por acaso, viu só? E aí ele faz assim, ó. Não, esse não. Aí ela, tá, vamos escolher outro. Aí ela escolher. Não, mas esse aqui também não é legal. E ele fica opinando naquilo que ela está escolhendo. Você já passou por isso em casa, irmãos? Eu passo também. A pastora entrega o controle para mim e ela fica do lado. Não, esse não. Mas é desse jeito. E aí o que acontece? Tem gente que entrega o controle para Deus, mas fica opinando do jeito que Deus tem que fazer. Ah, não, agora eu decido entregar nas mãos do Senhor. Ouvi essa palavra, estou decidido no meu coração que a partir de hoje Deus cuida da minha vida e Deus cuida dos meus caminhos. Aí chega amanhã, tudo certo, Deus está nas tuas mãos. Chega a terça, está nas tuas mãos. Chega a quarta, nada acontece. Deus está nas tuas mãos, mas lembra-te de mim, daquilo que eu orei. E aí ele começa, na quinta-feira, Deus, apressa o tempo em meu favor, Pai. Aí sexta, Deus, eu nunca te pedi nada. Aí sábado, Senhor, por que você está demorando tanto? A gente fica, tentando tomar de volta o controle da mão de Deus e pegando para nós aquilo que nós entregamos para Ele. É isso que a gente faz, é isso que eu e você fazemos. E por que isso acontece? Porque a gente não consegue confiar que Deus vai fazer melhor do que nós faríamos. Se a gente tivesse certeza, plena convicção de que Deus faz muito melhor do que eu sou capaz de fazer, nós não ficaríamos opinando no que Deus está fazendo. Confiança é isso, irmãos. É você entregar o controle na mão do Senhor e não se intrometer mais. É você dizer, Deus, está aqui. A partir de hoje, eu não tenho mais controle da minha vida. Seja o que Deus quiser. Tem até aquela frase, né? Seja o que Deus quiser. Faz disso o lema da sua vida aí. Mas, queridos, olha só. O descanso que Deus quer nos ensinar, então, está totalmente ligado com a confiança nele. Só consegue descansar quem sabe confiar. Vou te dar um exemplo, o último exemplo dessa noite para você gravar isso bem firme no seu coração. Imagine que você precisa ir para Curitiba. Você vai lá para Curitiba. Temos pessoas de Curitiba aqui, né, que vão se identificar. E aí você decide pegar um ônibus a caminho de Curitiba. Seu carro estragou, alguma coisa aconteceu e você precisa ir de ônibus. Você entra naquele veículo e no meio da viagem você descobre que o motorista que está levando você até aquele lugar, ele é um menino de 18 anos, recém-habilitado, que bateu o carro da autoescola. E você já está no meio da viagem. Você já passou o trevo de Itajaí. Você já está a caminho de Curitiba. Está chegando lá na entrada de Navegantes. Tá. Você conseguiria ficar tranquilo nessa viagem até chegar em Curitiba sabendo dessas informações? Não, né? Por quê? Porque você não confia que aquele rapaz, aquele moço ali vai te levar em segurança até o seu destino. Só que aí o que você faz? Você provavelmente ficaria ou cantando aquela música, mas eu escolho Deus, eu escolho, clamando pelo sangue de Jesus para que Ele guarde você. Ou você sentaria do ladinho dele lá e ficaria o quê? Opinando a viagem toda, não ficaria? Você ficaria ali, cara, olha essa curva, olha o carro, vai mais devagar, não vai por aqui, faz desse jeito, porque você já não confia mais nele. Talvez na primeira parada, na primeira rodoviária que você chegar, você desembarque e não sobe mais. Você pega suas malas, compra outra passagem e vai com outro motorista, não é assim? Mas em compensação, e se esse motorista que está levando você descobrisse no meio da viagem que ele é o Marconi, por exemplo? Você não ficaria mais tranquilo? Não ficaria, Marconi? Vamos mudar o exemplo então. E se no meio da viagem você descobrisse que esse motorista, na verdade, é o Emerson Fittipaldi, campeão, é Fórmula 1 que ele corria, né? Fórmula 1, campeão de Fórmula 1. Você descobrisse que era o Emerson Fittipaldi, que agora perdeu tudo na vida e está trabalhando de motorista da, como é que é o nome da empresa que leva para lá? Transpenha, vamos supor.
e Ele está levando você, você não ficaria muito mais tranquilo de viajar até lá? Claro que sim. Por quê? Porque você sabe que a pessoa que está te levando é especialista naquilo, tem experiência. A pessoa sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. E assim é eu e você. A gente só consegue confiar, só consegue descansar em quem a gente confia. E esse ônibus que eu e você estamos embarcados, chamado vida, tem um motorista que é muito melhor do que qualquer motorista humano, chamado Deus. Deus sabe exatamente para onde Ele está te levando, sabe exatamente o caminho que Ele tem que fazer, não vai passar por atalhos, não vai pegar picada, não vai bater em carro nenhum, Ele vai levar você em segurança para o seu destino final. Então, para que eu e você podemos viajar tranquilos nessa viagem até o nosso destino final, nós precisamos confiar nesse motorista chamado Deus. Só que, pastor, como é que eu faço para confiar em Deus? Porque confiar é algo difícil. E aqui eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem. Confiar é algo difícil, não é? Para que você você consiga confiar no Senhor, você precisa conhecer a Ele cada dia mais. Você não confia em quem você não conhece. Provavelmente a primeira vez que você chegou nessa igreja, hoje temos alguns visitantes aqui conosco, você ainda não confia em mim porque você não me conhece. Apesar de eu ser o pastor dessa igreja, se eu disser para você assim, empresta a chave da tua casa para eu ficar lá 3 dias descansando com a minha família, você vai emprestar? Claro que não. E eu chamaria você de louco se você fizesse isso. Por quê? Porque você não me conhece. É esse relacionamento que eu e você precisamos ter que vai fazer nós confiarmos um no outro. É esse relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus que vai fazer eu e você conhecermos Ele a cada dia mais e confiarmos nele um pouco mais a cada passo. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não me relaciono? Como é que eu vou confiar em Deus se para mim Ele é só um estranho que eu ouço falar no culto de domingo? Se chega na segunda-feira eu não falo com Ele, eu não leio a minha Bíblia, eu não dobro meu joelho para orar, eu não faço nada para me relacionar com Deus, Deus vai ficar sendo para mim apenas um mero conhecido de domingo à noite, que o pastor fala tanto lá na igreja. Enquanto Ele quer ser o seu amigo íntimo, Ele quer ser muito mais do que um conhecido. Deus é seu Pai, o Espírito Santo é seu melhor amigo. Só que para você se relacionar, você precisa se relacionar para que você o conheça, para que você confie. E esse relacionamento é o que vai fazer você confiar. E quando você conhecer e confiar, você vai descansar. Se alguma situação da sua vida ainda tira a sua paz, se alguma coisa dos seus caminhos ainda tiram o seu sono, fazem com que você deite a cabeça no travesseiro e não consiga dormir, é porque você está preocupado demais, buscando jeito de resolver sozinho aquilo que só Deus pode fazer. Nós precisamos conhecer o Senhor a cada dia mais. Quanto mais eu o conheço, mais eu confio. Quanto mais eu confio nele, mais eu descanso, porque eu sei que aquele que está conduzindo a minha vida sabe bem o que está fazendo. Posso ouvir um glória?